Que contribuições as visitas a espaços culturais trazem para o cotidiano escolar? A gente volta ao Centro Cultural Banco do Brasil e mostra como foi a experiência dos alunos da Escola Municipal Silvio Romero na exposição Por Ti América, que recebeu em apenas 3 meses 850 mil visitantes. Mas antes, vamos lembrar um pouco da história da América. 3 naus partiram do velho continente em 1492. Cruzando o oceano, Santa Maria, Pinta e Nina aportaram em terras desconhecidas. Essa é apenas uma parte da história. A história de um mundo de culturas e povos que já tinham diversos conhecimentos. O que não se sabia, mesmo depois da chegada da expedição de Cristóvão Colombo, é que esse novo território não fazia parte do Oriente. A descoberta de que se tratava, sim, de um novo continente coube ao navegador italiano Américo Vespúcio. As terras ganharam, então, o nome de América, em homenagem ao navegador. Mas a história da América pré-colombiana tem muito mais a revelar. Quantos mistérios guarda a história dos nossos antepassados? Chegar mais perto desse universo enriquece o que se estuda na escola. A exposição Por Ti América foi uma poderosa aliada para alunos e professores. Essa exposição veio a calhar, quer dizer, foi um achado, porque a gente começou a trabalhar um determinado capítulo do livro, a América antes da chegada dos europeus. A gente aprende mais, não só aqui, como também nas aulas da professora. Aprende mais, se desempenha mais nas provas. Você vê coisas que você nunca viu, que aí ajuda você a aprender mais sobre esses povos. Além de ajudar, o aluno aprende mais sobre a história dos antepassados. De um lado, jovens do século XXI e suas inúmeras perguntas sobre a existência humana. De outro, o longo percurso histórico dos nossos ancestrais. E é na aproximação entre esses dois universos que está a contribuição dos museus e centros culturais. E com a orientação dos arte-educadores, a visita foi ainda mais interessante. O aluno recebia informações antes, durante e depois da exposição, que também contou com uma oficina em sua programação. É uma maneira deles aprenderem sem estar ligado ao espaço da escola. É uma maneira mais livre, é uma maneira deles se acostumarem a visitar museus, espaços culturais. O investimento que se faz para fazer uma amostra dessa natureza tem uma razão de ser e uma consequência para a área artística e cultural, só que essa área ela nunca está desligada do educacional. Por Ti América encerrou a trilogia que teve início com a exposição Arte da África, seguida da exposição Antes, Histórias da Pré-História. O objetivo das visitas guiadas é permitir que o trabalho realizado por professores e arte-educadores ganhe cada vez mais fôlego e, assim, eles possam incentivar a imaginação e o aprendizado dos jovens. A mudança de ambiente faz com que eles tenham uma curiosidade natural da idade e eles vão conectando o mundo real com o que está nos livros. A exposição tenta trazer ao público as evidências mais claras de sofisticação cultural, intelectual, tecnológica, tudo que pode aproximar o público através da sensibilidade, através da emoção, do verdadeiro valor desse acervo. Bom, eu queria aproveitar esse vídeo, Helena, para fazer a pergunta da Caterine Seixas, da TV Escola de Anápolis, em Goiás. Obrigada, Caterine. Quando os professores procuram os museus, querem e desejam encontrar um lugar alternativo à aprendizagem, além de se depararem com temas apresentados de forma interdisciplinar. Faz uma referência ao seu texto, né? Como o professor pode fazer isso sem que o aluno assimile tantas informações e, ao mesmo tempo, não as esqueça? Como a gente viu aí no vídeo, depoimentos dos meninos dizendo, olha, né, adorei. Vários meninos, né, nós estávamos comentando aqui, que repetem, a gente aprende mais, né? Aqui é mais gostoso, a gente aprende mais, porque o espaço do museu, na sua especificidade, ele é um espaço mais informal, interdisciplinar, então permite talvez
maleabilidade que nem sempre na sala de aula a gente está acostumado a fazer, o que não impede da gente poder fazer. A gente pode desarrumar as carteiras e criar um espaço também na sala de aula, né? Mas normalmente a gente não está tão acostumado com isso. Então, quando você vai o próprio deslocamento, chegar mais perto do professor, o contato é mais direto, mais informal, ele ali está vendo naqueles objetos um tanto de história, de geografia, de literatura, a sua imaginação está sendo utilizada, ele está interpretando o que será aquilo. Eu acho que são caminhos fundamentais e importantes no que a gente acredita que esse espaço do museu vem então a educar também e a ser parceiro da escola, né? Eu acho que esse espaço, por excelência, ele é um espaço complementar ao espaço da escola, mais específico. Daí a necessidade da gente pensar também numa pedagogia do museu. E essas oficinas que são pensadas em diversos museus e centros culturais, como o CCBB, que foi mostrado agora, e que uma das monitoras fala das oficinas que são oferecidas para alunos e para professores também, né? Numa formação continuada, isso é fundamental da gente pensar. A participação agora é da Juraci, do Rio Grande do Norte. Oi, Juraci. Boa noite, Bárbara. Boa noite, convidados, equipe de produção do programa Salto para o Futuro e a equipe da TV Escola lá de Natal. Aqui é a professora Juraci Araújo, da Escola Estadual Coronel Silvino Bezerra, na terra das flores, que é Florena, no Rio Grande do Norte. A minha pergunta é a seguinte: como enfatizar a importância entre as práticas escolares e os lugares de preservação de memória? Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Juraci. Bom ouvir você. Estava com saudade aí de ouvir vocês aí de Florânia aqui no Salto para o Futuro ao vivo. Obrigada. Espero por você nos outros programas dessa série ainda, viu? Professora Cici, eu acredito que a senhora não tenha conseguido ouvir, né? Porque ficou um pouco alto para a gente aqui. Mas, se eu não me engano, ela diz como enfatizar a importância desses espaços não formais de educação, de aprendizagem, no trabalho na escola. Acredito que ela esteja falando em relação ao próprio processo inteiro, né, com toda a escola, e também em relação aos alunos. A gente, para enfatizar efetivamente, né, um trabalho dessa natureza, a minha experiência como professora da rede, que fui durante muito tempo, é criar todo ano um projeto para sair. Todos os anos tem que fazer isso. Como, né, bom, a Marta falou, é muito importante você inserir esse projeto de saídas como parte integrante do seu currículo. Senão você não vai fazer, porque você vai criar, inclusive, uma demanda. É muito interessante a experiência que eu tive enquanto professora da rede. Nós começávamos a fazer muito estudo do meio, sair com os alunos para outros lugares, para o bairro, para fábricas, em vários lugares. Aí o ano, se a gente não fazia, havia quase briga dentro da escola. Tinha que ter, porque passou a fazer parte da vida escolar. Então, esses projetos que eram interdisciplinares, né, acho que a Marta bem enfatizou que a gente tem que fazer isso junto, conjunto, né, chamar os pais também para ajudar, para sair com os alunos até também para ajudar, às vezes tomar conta. Isso realmente se torna algo que você integra o projeto educacional todos os anos. E era interessante, passados uns 3 anos, ninguém imaginava um projeto na escola sem saídas, entendeu? Que eram até para o curso noturno, nós fizemos saída assim, São Paulo à noite. A gente ia à noite, ver trabalhadores, os catadores de papel à noite, algum tema, dentro do tema do currículo. E esses espaços de memória, como você também já enfatizou, eles estão em todos os lugares, né? Essa memória. E também, por exemplo, começar até dentro da própria escola. Por que não fazer também um trabalho? Qual é a história da escola? Né? As carteiras, fotografias, memória oral de outros professores, de outros alunos que percorreram a escola. Então, você pode traçar um projeto de memória começando dentro da própria escola e indo para espaços externos e se
conseguir arranjar dinheiro e ir para outros lugares Falávamos do um Brasil. pouquinho dessa relação entre história e memória, talvez isso fique bem claro para o aluno quando ele entende também, para entender memória, que a escola vai fazer parte da memória dele como sujeito, da vida dele, né? Ok, a ligação agora é do Paraná, é da Ana Paula. Oi, Ana Paula. Oi, Bárbara, boa noite. A pergunta é do cursista Rafael Peterman. Nossos alunos já têm uma visão negativa e discriminatória da África e do negro. Visão esta que já vem da família ou do contexto ao qual o aluno está inserido. Como o ensino da história pode mudar essa visão na criança? Boa noite para vocês e obrigada. Obrigada, Ana Paula. Obrigada a vocês do Paraná. Que bom ouvir o Paraná de volta aqui no Salto ao Vivo. Volte mais vezes. Professora Marta, vai na linha que começávamos lá no início do programa. Desconstruir a ideia de que a África é só escravidão e animais selvagens, né? As perguntas são, assim, fazem a gente... provocativas. Bem provocativas. Eu acho que a história é um caminho para a gente trabalhar o preconceito e as visões sobre a África. Mas não é um caminho que a gente saiba, né? Todo mundo saiba de cor como é que faz para combater o preconceito. Quer dizer, a história ajuda, sem dúvida nenhuma, a gente a entender a diversidade cultural, a respeitar todas as culturas, a entender as diferenças, a entender a escravidão, como ela trouxe desigualdades sociais. Ela também ajuda a entender que nem todos os negros foram escravos, isso é muito importante, dissociar escravidão de descendentes de africanos. Claro que grande parte dos descendentes de africanos foram escravos, mas não só. A experiência dos descendentes de africanos ela é muito mais variada, né? As culturas dessa África, elas são variadas. Eu acho que a história nos dá uma série de caminhos para lutarmos contra o preconceito, contra essas visões preconcebidas. Mas eu como professora de história, que trabalho com isso na faculdade hoje, né, quer dizer, eu formo professores de história e entendo que nesta formação eles também têm que combater o racismo. Eu sinto que a história não é suficiente, quer dizer, o conhecimento cognitivo ele não é suficiente, ele é fundamental, mas as relações raciais, elas passam em vários outros, como você falou, é a família, é a música, é a política, e que saem do ambiente escolar, saem da sala de aula, saem do conteúdo da história. E acho que é um desafio para os professores de história, é um desafio que inclusive me coloco na universidade, como trabalhar relações raciais, porque no Brasil, eu também não fui preparada, nós fomos educados a que o Brasil era um paraíso racial e que, então, não há um problema racial no Brasil. Existem escravos e se a maior parte dos afrodescendentes são pobres é porque foram escravos. Hoje a gente sabe que a questão é muito mais complexa e que há políticas e há práticas racistas evidentes na nossa sociedade. Como lidar com isso? Convido a você também, que está fazendo a pergunta, né? A gente tem que pesquisar caminhos. E acho que a história é um caminho, mas nós temos que, os professores de história têm que também aprender a trabalhar com essas sensações, com essas relações, e acho que o espaço fora da sala de aula é muito importante para isso. Mas ao discutir essas culturas, não há uma quebra um pouco desse preconceito mesmo? Você vê que essas culturas são ricas, que a África não é só um conjunto só, é formado por vários... Isso não ajuda a quebrar essa visão? Mas é um caminho racional, é um caminho cognitivo. Eu acho que, quer dizer, se você convive com comunidades afrodescendentes, ou se você vai a museus que mostram uma África plural, se você sente, acho que o aluno disse muito bem, né? Eu senti... Né? Você acha que você precisa dessa proximidade? Eu acho como eu ouvi lá no vídeo, de conhecer as máscaras, de conhecer as artes, de conhecer o modo de vida. Né? De se abrir para essas relações e vivenciá-las também. Né? Mas é evidente que isso nós também não estamos preparados para isso. Eu acho que temos que investir em como trabalhar. Eu acho que a sociedade precisa investir nisso, né? Não só a educação. Raciais. É verdade. A Lázara, da Iporá, em Goiás. Obrigada, Lázara, pela sua participação aqui por e-mail. Ela diz, Helena, o seu texto da professora Maria Helena,
Araújo enfatiza a importância dos espaços educativos não formais, teatros, museus, cinemas, exposições, como forma de aprendizagem interdisciplinar no resgate da memória. Mas como proporcionar isso a alunos de cidades do interior, de escolas rurais que não contam com tais recursos? Nós estávamos há pouco falando, e acho que nos programas anteriores também comentamos, né, Bárbara, que nós podemos, e já foram dados vários exemplos aqui, nas cidades em que a gente não tem um espaço mais organizado como um do museu, a professora Circe deu um exemplo aqui agora para a gente, como é que a gente pode pensar em montar um museu dentro da nossa própria escola, fazendo a história desta escola. E de que forma? Pedindo aos alunos que os pais que estudaram ali, seus familiares, tragam, quem sabe, o retrato da turma, o retrato do dia da festa da professora, ou se não tem um retrato, uma memória oral, porque se não tem a máquina e o retrato, trazer a mãe que estudou muitas vezes naquela escola, aquela professora velhinha que se aposentou, mas mora na cidade, e entrevistá-los e tentar ir juntando esse material e, quem sabe, transformar um espaço dessa própria escola numa memória da própria escola, como a professora Circe falou. Esse eu acho que seria um exemplo. Você falou, por exemplo, escolas rurais, a memória agrícola daquela região, exato, talvez, exato, né? Entrevistar os trabalhadores, né? A gente pode pensar numa memória dos trabalhadores, quem são, e os próprios alunos entrevistarem os trabalhadores, que muitas vezes são seus pais, né? O que ele faz, quantas horas ele trabalha, há quanto tempo ele faz aquilo, com que idade ele começou a trabalhar. Como era feita colheitas antes, como é hoje, como era quais o as processo novas técnicas. Então, há uma série de formas que eu acho que a gente, voltando a uma fala anterior que a Marta colocou, passa por uma vontade política, né? A nossa formação, ela nunca termina, então a gente está sempre se formando professor e fortalecendo uma identidade político-pedagógica. Ok. Agora vamos fazer uma pausa para o intervalo, a gente volta em instantes. As exposições nos museus devem ser entendidas como unidades pedagógicas onde se expressa o discurso museográfico, formado por diferentes vozes, científica, museográfica, técnica, e, por conseguinte, onde se dá a relação entre o público e o conhecimento.